a morte da menina Isabela Nardoni. Ninguém até agora foi indiciado. O pai Alexandre e a madrasta Ana Jatobá chegaram a ser presos temporariamente, mas acabaram libertados por força de habeas corpus. A decisão foi tomada pelo desembargador Caio Canguçu de Almeida, que argumentou que não há provas contra o casal. Os laudos da perícia devem sair esta semana. Vamos conversar sobre o caso com o advogado criminalista Gustavo Neves Forte, professor assistente de processo penal da PUC de São Paulo. Professor, muito obrigada por vir pessoalmente conversar com os internautas do Terno. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. É um prazer tê-lo aqui. Professor, houve uma forte reação do público à concessão do habeas corpus. A Justiça consegue se manter distante do clamor popular? Foi uma decisão correta? A decisão foi correta, Maria. A Justiça deve se manter distante do clamor popular e a decisão do Caio Canguçu de Almeida foi uma decisão extremamente prudente, extremamente acertada. O que vemos no caso realmente é que não haviam os requisitos para a prisão temporária. E ele, mantendo-se longe, é um desembargador de extremo conhecimento criminal, mantendo-se longe do clamor público, eu entendo que acertou na decisão. Só para deixar bem claro para o nosso internauta, habeas corpus não significa inocência de ninguém. Alexandre Nardoni e Ana Jatobá podem voltar a ter a prisão decretada sob que bases? Eles podem voltar a ter a prisão decretada, inclusive ainda no julgamento desse habeas corpus. Esse habeas corpus foi decidido apenas em caráter liminar. A decisão vai ser dada pela Câmara composta por 3 desembargadores, entre eles o Caio Canguçu de Almeida. Como é uma decisão tomada por maioria, nada impede que a decisão seja revertida. Agora, as investigações caminham bem, na opinião do senhor? Será possível chegar ao autor ou autores do crime com o que se viu até agora? As informações que eu tenho até agora são as mesmas informações que foram passadas pela mídia. Eu não advogo no processo, não tive acesso aos autos. Mas, pelo que se vê, não é possível ainda concluir pela culpabilidade de ninguém. E não é certo que chegaremos efetivamente a um culpado. A polícia e a promotoria têm se comportado adequadamente nesse caso? Aqui eu externo uma opinião pessoal. Eu acho que nessa fase investigatória, principalmente, tanto a polícia quanto a promotoria não devem ter uma linha definida de qual seria o culpado. Devem abranger todas as possibilidades. E aqui, com as constantes entrevistas dadas tanto pela promotoria quanto pelos delegados, se vê que eles buscam efetivamente já uma condenação, ainda que uma condenação popular, tanto para o Alexandre quanto para a madrasta, o que é muito temerário ser feito ainda nessa fase de inquérito policial. O fato da polícia centrar as investigações no pai e na madrasta não prejudica, por exemplo, a possibilidade de existir um terceiro envolvido no crime? Prejudica. Como eu disse, as investigações deveriam abranger todas as possibilidades, inclusive as versões trazidas pelo Alexandre e pela madrasta e pela defesa. Não pode se focar as investigações em somente uma linha tomada, que é o que tem sido feito até agora pela polícia e pela promotoria. Diante da falta de provas mais concretas ou de uma confissão, esse crime pode nunca ser solucionado? Pode. Pode ser que seja mais um crime da Rua Cuba. Pode ser que não haja nunca solução a esse crime e que não se encontre outros suspeitos. O fato de não haver outros suspeitos para o caso não indica que Alexandre seja o culpado ou que os suspeitos atuais sejam os culpados. É possível que não haja solução. Nesse caso, é um crime que pode ser considerado perfeito? Crime perfeito não existe, né? Sempre se diz isso. Mas pode ser um crime sem solução, sim. Os crimes sem solução são aqueles que são considerados perfeitos ou é isso só na ficção aí? Isso existe mais na ficção que na prática. Na prática, o que ocorre normalmente não é um crime perfeito. É uma falha na investigação que acarreta a impunidade de criminosos. Quer dizer, sempre acaba beneficiando o verdadeiro culpado. Inclusive, nessa linha de se focar apenas nos atuais suspeitos, pode estar beneficiando alguma terceira pessoa envolvida, e quanto mais o tempo passa, mais existe a possibilidade dessa impunidade. Num caso assim, o que seria uma prova consistente? Além da confissão, que é chamada a rainha das provas, uma prova consistente seria
uma testemunha ocular que tivesse visto realmente o que aconteceu, ou provas trazidas pela perícia que indicassem de forma veemente, de forma séria, ter sido alguma pessoa o autor do crime. As testemunhas ouvidas até agora e ouvidas ao longo desses 15 dias, elas podem estar sob influência de todo o noticiário? Elas podem ter depoimentos que não seriam exatamente isentos? Certamente estão. Acho que toda a sociedade está influenciada pelo noticiário, está influenciada por essa busca de justiça em razão de ter sido um crime praticado contra uma menina de apenas 5 anos. É preciso que essa busca por uma resposta não acarrete num pré-julgamento de pessoas ainda suspeitas, o que pode trazer novas vítimas ao caso, como já ocorreu, por exemplo, no caso da escola base, em que pessoas inocentes foram consideradas culpadas pela sociedade e execradas publicamente, sendo que depois provou-se que não tinham nada a ver com o crime, que no caso da escola base nem ocorreu. O crime chama tanta atenção pelo fato da vítima ser uma menina de 5 anos ou outros fatos levam a tamanha comoção popular? Eu acredito que o principal fato é o fato da menina ter apenas 5 anos e também o fato trazido do suspeito ser o próprio pai. Isso traz uma comoção, as pessoas acabam trazendo essa situação para o âmbito familiar. Pensam na própria família quando pensam nessa situação. Mas se deve deixar as paixões de lado nesse momento para que as investigações sejam feitas com prudência e com cautela. O acompanhamento público do andamento das investigações prejudica ou ajuda na solução de um crime? Nesse caso, eu acredito que tem prejudicado, porque esse clamor público pela justiça, eu acho que acaba precipitando as investigações. Num tribunal, os possíveis culpados pela morte da menina seriam condenados a quantos anos? Nesse caso, como é um caso de homicídio doloso, por se tratar de um meio cruel, o assassinato, tendo em vista que ela foi asfixiada, e também pela impossibilidade de defesa da vítima, tendo em visto que a menina tinha apenas 5 anos, a pena mínima seria de 12 anos, podendo chegar até 30 anos de cadeia. E nesse caso é possível o júri não ser influenciado por tudo que ouviu e leu nos últimos tempos? Nós temos sempre que lembrar que em casos de homicídio doloso, ou seja, homicídio com intenção, os réus serão julgados por um júri popular, ou seja, 7 jurados estabelecerão se as pessoas são culpadas ou inocentes. Nesse caso, com toda a repercussão da mídia, é impossível que os jurados não se sintam influenciados por essa repercussão. Isso pode sim acarretar um julgamento desfavorável e um julgamento, quem sabe, até injusto.